Gente, é o seguinte, muita gente pede pra gente em vários vídeos. Fala de suplemento, pelo amor de Deus. Eu tenho medo que vai ser uma pessoa do bueiro de dentro da minha casa. Eu tô falando de suplemento, Laura. Você tá escovando o dente, você fecha a porta do banheiro, em vez de aparecer um espírito, um fantasma, um capeta... Não, aparece um seguidor. Aparece um seguidor falando, fala de suplemento. E o whey protein é bom? Você já ouviu falar do whey? Você tem um minuto pra ouvir a palavra do whey? Pra mim falar sobre o whey? E aí, o que a gente pensou? Bom, não temos a total capacidade de falar com profundidade, com aquela certeza, com aqueles anos de estudo sobre suplementos, mas a gente conhece quem tem. Então, a ideia surgiu daí. Vamos chamar a nossa maravilhosa, a nossa querida, que está sempre no canal, Lorela Barbie. E aí, a gente fez Porque mais. o importante é ter contatos nessa vida, não é O verdade? importante é ter contato. Mas é claro. Finalmente conseguiu uma data pra reunirmos. Estamos aqui enquanto você tá aí tomando um sol, passeando de bike. Hoje é sábado, a gente tá aqui gravando. Olha que coisa. É, gente, porque a nossa agenda é uma agenda complicada. Então, É. E aí com a pessoa que tá em outro continente. Então é bem difícil. Com fuso horário. Fuso horário. Então se apresente, maravilhosa. Diga aqui você veio ao mundo, Lorela Barbie. Bom, prazer, obrigada. Eu amei estar aqui de novo. É sempre uma alegria imensa. A gente dá muita risada, né? Mesmo quando a gente tá juntas. Mano, eu não vejo a hora da gente estar num bar junto. Ai, não. Ia ser maravilhoso. Mulher, agora só daqui a 2 anos, mas vai rolar. Não, assim, o ano que vem eu pretendo ir pra Europa, você me aguarde. Então você fica na minha casa. Ah, então tá fechado, é isso aí. Bom, eu sou a Lorela, eu sou nutricionista de formação. Eu já sou pesquisadora há alguns anos e agora eu sou pesquisadora pela Universidade de Lisboa em divulgação científica. Mano, sabe? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que é importante, né, não devolver para a sociedade o conhecimento que a gente adquire mesmo em todos os lugares que a gente está passando. E vamos falar sobre suplementos hoje. Abaixa esse bueiro daí que você saiu que a gente vai falar. Bora sofrer hate? Bora! Não, mano, eu vou pedir licença pro Cristiano Botafogo pra usar o áudio do início do Medo e Delírio em Brasília neste momento do vídeo. Bora passar raiva? Bora. A Lorela, nos conte o que é um suplemento. Bom, um suplemento, ele basicamente, ele pode ser muitas coisas, né? Mas eu vou usar a legislação que a gente tem que define, que o suplemento ele pode vir, como o próprio nome diz, para suplementar. Ele pode ser feito de proteína, ele pode ser uma vitamina, ele pode ser um bioativo, ele pode ser muitas coisas que vêm para suplementar. Porém, como o próprio nome diz, um suplemento, ele é feito para pessoas saudáveis. Ele não tem como função, por exemplo, tratar ou prevenir doenças. Isso porque quando a gente define a necessidade da utilização de algum suplemento, basicamente como que a gente faz para delinear se a pessoa precisa ou não? Você primeiro precisa conhecer essa pessoa. Então, por exemplo, a idade, o que faz da vida, se tem alguma condição fisiopatológica ou tudo isso, e determinar as necessidades dela. A partir do momento que você determinou a necessidade daquela pessoa, você vai ver, essa pessoa come o que ela precisa ou ela precisa suplementar. Por isso que não dá pra falar que todo mundo precisa de suplemento, porque cada um é um e cada dieta é uma. Então, o grande X da questão é que os suplementos, eles vêm justamente suplementar. E aí, antes no Brasil, até 2018, a gente chamava suplemento, né? A Anvisa classificava assim, alimento para atleta, alimento para gestante, alimento para bebê. Agora entrou tudo numa categoria só, então os suplementos são todos esses compostos que vêm agregar ou fortalecer a dieta em mais algum tipo de nutriente específico. E aí teria que ser, assim, pensando na utilização ideal, assim, do suplemento, para que ele foi idealizado, ele seria algo para complementar ao que falta na sua dieta. Exato. Se você tem uma dieta que pobre em alguma coisa, você usaria um suplemento daquela coisa para complementar o que falta, é isso? Isso, exatamente. Tanto que, assim, o próprio nome já diz. Então, por exemplo, vamos imaginar uma gestante que ela precisa consumir uma quantidade muito alta de ferro e ela não consegue comer, especialmente nos 3 primeiros meses, que acaba tendo ali náusea, coisas assim. Essa pessoa, ela não consegue comer pela alimentação, então ela precisa suplementar aquilo para justamente não desenvolver problemas de saúde. O grande X da questão é que as pessoas usam isso como se quanto mais melhor.
Só que isso não existe em biologia. Em biologia é quanto mais necessário, melhor. Mas não existe quanto mais, melhor. Não é tipo, então agora eu vou botar um monte de ferro aqui e vai ser babado e eu vou conseguir ter uma vida plena. Não. Tudo que é em excesso no organismo vai causar algum prejuízo ou vai ser eliminado. Então não vai ter benefício também. Mas a função do suplemento justamente é suplementar uma base. Acho que esse que é o grande X da... Olha, agora, grava, bota um... Eu gostaria... Eu vou até fazer uma pose assim, bem plena, porque se cair minha câmera, eu já tô bem mais... Bota assim, ó, aquela frase em itálico, assim, ó. Não existe suplemento nenhum no mundo que supra as necessidades de uma dieta horrível. Então, o que precisa é uma dieta boa e que talvez, se necessário, quiçá, vai necessitar de suplementação. Mas a suplementação, ela não vai corrigir uma base horrível, no caso, uma dieta horrível. Uma pergunta que é minha, né? Não é que ninguém mandou. Entra na categoria só coisas relacionadas à dieta ou coisas assim, minha tireoide tá ruim, então eu vou suplementar com hormônio. Isso é suplementação ou não? Não, o hormônio ele é considerado medicação já. É, medicação. Tanto que ele tem prescrição... prescrição médica. Isso, prescrição médica, pronto. Ele tem obrigatório prescrição médica. Isso, exatamente. Tipo, nutricionista, isso é muito importante também de falar, nutricionista não pode prescrever nenhum tipo de remédio. Nenhum tipo de remédio. Hormônio tiroidiano, medicamento de emagrecer. Medicamento de emagrecer. Então, assim, a gente não tem capacidade de saber como funciona dentro do organismo isso para ter a competência de conseguir fazer a prescrição. Então, a gente pode suplementar. E olha que digo mais, nem tudo que é suplemento a gente pode suplementar também. Então, por exemplo, doses altíssimas de vitamina D a gente não pode, a gente tem um limite, um teto. A gente não pode suplementar certos componentes, né? Então, melatonina, por exemplo, a gente não pode suplementar, que é um hormônio também, mas que as pessoas indicam. Então a gente não pode suplementar uma série de coisas porque a gente não tem, basicamente, capacidade técnica para tal. Então você está falando que o protocolo Coimbra é uma coisa... que não é... Eu acho que isso é importante da gente pontuar. Eu já falei até algumas vezes, mas acho que é importante pontuar. A falta de vitamina é horrível para o organismo, porque tem diversas doenças que surgem disso, mas o excesso de vitamina, principalmente de algumas vitaminas lipossolúveis, tipo vitamina A, vitamina D, pode causar mais problema ainda do que a falta delas, né? Sim, exatamente. A gente tem casos na literatura de toxicidade por vitamina, né? E outra coisa também, até as que não são... Por exemplo, essa moda de suplementar biotina para crescer cabelo, crescer unha. A biotina, quando ela tá em altas doses, ela também mexe, ela também regula a parte energética. Então, você pode experimentar, por exemplo, ansiedade, inquietação, sintomas de agitação, só porque você colocou ali, prescreveu, né, tomou uma superdose de biotina. Então, nada é tão inocente quanto parece. Por isso que não adianta ficar fazendo suplementação sozinho. Porque às vezes você conserta uma coisa que nem era aquele o problema e erra em outra. Fora que também você perde a chance de um diagnóstico decente, né? Você perde a chance de fazer o diagnóstico certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na melhor das hipóteses, vai dar um xixi caro, ou um cocô caro, e na pior das hipóteses ainda vai fazer mal. Exatamente. E assim, sendo vitamina e mineral, que todo mundo fala, mas vitaminas são tão good vibes, são tão de boas, podem todos tomar. Não é assim, não existe nada que todo mundo no mundo possa tomar. Fazer as gominhas de vitamina. Eu queria chegar... Ai, meu Deus do céu. O problema é que nesse caso a dose ela nem é terapêutica, né? Ela é fofinha. No máximo você tá tomando uma coisa bonitinha. Mas... bonitinho e caro. Que tá pagando muito dinheiro pra muitas blogueiras falarem, olha o meu mega hair. Eu cultivei comendo essas gominhas, esse mega hair aqui. É tão bom que cresce até o mega hair. Por que não dão pra pessoas com cabelo longo? Pois gente, que precisava ser patrocinada por isso era a Ana. Eu aqui, gente. Não, e o pior é que essas marcas agora, elas estão arrojando o seu discurso, né? Então elas pegam uma matéria da Veja, uma da Isto É, uma da revista Recreio, uma da Super Interessante, e elas colocam lá como evidência científica, né? Uau!
Então é tipo assim, gente, tá bem arrojado. Olha, tá muito difícil pra quem não é cientista. Por isso que a gente tem que começar a ser letrados. Então a gente precisa começar a letrar as crianças, a gente precisa começar a desenvolver senso crítico nas pessoas, justamente porque a base tá muito errada. As pessoas às vezes até sabem, tipo, isso aqui é cilada, porque tal, mas a base tá errada, então você fica meio que propenso a cometer outros erros também, né? Calma, Laura, não precisa quebrar sua casa. Não, oi, estou vindo aqui comprar um pão francês. Morri. Tipo um cocô caríssimo. Me fudi, porque esse cara sumiu